Oi, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao estudo de proporções e nós tínhamos visto na última aula sobre a propriedade fundamental das proporções, que era o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E hoje nós vamos dar continuidade verificando outras propriedades que são importantes para o cálculo de termos desconhecidos. Então aqui, nós vamos trabalhar, eu vou explicar a regrinha para vocês e vou tentar explicar de uma forma que vocês gravem, porque quando nós olhamos isso aqui cheio de letras, a gente até se assusta, né? Então aqui, na verdade as letras são números, tá? Se A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção, ou seja, se A está para B, assim como C está para D, então nós temos duas propriedades diferentes em duas operações diferentes também. Eu vou tentar ser assim uma maneira simples de vocês entenderem, tá? Então acompanhem aqui. A, B, C e D, eles são números, tá? Ou alguns podem ser termos desconhecidos também. A primeira que eu vou explicar é da soma. Se A está para B, assim como C está para D, diz a propriedade que se eu somar A mais C, ou seja, os antecedentes, eu somar os antecedentes e somar os consequentes, ó, B mais D, elas serão proporcionais. Então eu posso fazer a somatória dos antecedentes e a somatória dos consequentes e obter uma outra razão proporcional. E aqui eu coloco a regra. A soma dos antecedentes, ó, antecedente mais antecedente, está para consequente mais consequente. Essa seria a da soma. A mesma coisa nós temos para a diferença, ou seja, para a subtração. Diz a propriedade que eu posso subtrair A menos C, ou seja, antecedente menos antecedente, e subtrair consequente menos consequente. Então, aqui, subtração. E eu tenho, então, A menos C igual a B menos D. Então, essa é uma das regras. Essa regra, gente, eu chamo ela de fone de ouvido. Olha se não parece um fone de ouvido. Então, a gente soma ou subtrai antecedente com antecedente, consequente com consequente, obtendo essa nova razão. Então, essa propriedade eu vou dar o nome de fone de ouvido, mas só pelo desenho que ela forma, tá? Vocês não vão encontrar isso em outro lugar. É que eu achava complicado de explicar para vocês como gravar isso. Então eu pensei, sabe aqueles fonezinhos de ouvido que a gente coloca na cabeça? Então, numa orelha e na outra orelha. Então, A mais C está para B mais D. Ou A menos C está para B menos D. Ou seja, a soma do antecedente com o outro antecedente está para os consequentes. Certo? Então, essas duas são fone de ouvido. Agora, eu vou tentar assimilar essa outra aqui. A outra propriedade que nós temos, ela fala que... Eu vou pegar sempre a partir dessa aqui, que é a razão, tá? A está para B, assim como C está para D. E diz que se eu somar A com B, quem é A com B? A e B. Somar nesse sentido aqui, ó. A somado com B. Então, eu somei A com B. E colocar sobre B, ou seja, sobre o consequente. Será a mesma coisa se eu fizer C mais D sobre o D. Então, se eu fizer isso, continua sendo proporcional. Então, somar
A com B, então verticalmente, e coloco no antecedente. Está para o consequente, que é o B dela. Eu somo C com D, coloco no antecedente e sobre o D. Então, ó, B e D, que são os consequentes. Então, aqui eu digo assim, ó, antecedente mais consequente, por isso que é na vertical, sobre o consequente. 2 vezes você faz isso, porque ó, a primeira para a segunda. Tem que fazer aqui, daí tem que dizer assim como a outra também. Essa propriedade eu dei o nome de orelha, porque parece uma orelha com um brinco, ou com um piercing. Olha aqui, ó, orelha. A e põe o brinquinho na orelha. E põe o brinquinho na orelha. Olha aqui, a mesma coisa ela é válida para a subtração. Então, na diferença, você pega A menos B está para B, certo? Para o consequente. Assim como, só que aqui é menos, assim como o outro lado também, ó, C menos D está para D. É igual, ó, só que uma soma e outra subtrai. Então, essa aqui também é a orelhinha, tá? A orelha com brinquinho, certo? É uma propriedade. Quando que nós vamos usar isso? Calma que eu já vou explicar. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam como seria a transição de uma para outra, tá? Que é o que resulta nessas aqui. Então, antecedente menos o consequente sobre o consequente. Está para o consequente. Assim como o outro lado também. Por isso que é 2 vezes. Antecedente menos consequente sobre o consequente. Agora diz que a mesma coisa que eu fiz aqui também é válida se eu fizer, ó, A mais C, ó, A mais B, desculpa, A mais B sobre A. E quem é A? É o antecedente. E se eu fizer do outro lado, C mais D sobre também o A. Ó, sobre o antecedente, que é o C. Certo? Então, olha o que aconteceu. Aqui também é a orelhinha, ó. Só que aqui a orelha está com o brinco embaixo e aqui a orelha está com o piercing. Tá para cima o brinquinho dela. Sabe aquele piercingzinho que coloca em cima na orelha? Então, aqui. Também chamo de orelha essa. Porque é a mesma regra, ó. Só que aqui ela está sobre o consequente e aqui sobre o antecedente. Então, você faz a mesma coisa, desde que, se aqui você pôs antecedente, aqui também tem que ser antecedente. Se aqui você pôs o consequente, então aqui também tem que ser o consequente. Mas A mais B, C mais D, cada um deles sobre o seu, ou sobre o seu antecedente, ou sobre o seu consequente. Então é a mesma, por isso que é ou, ó, tá? Ou. Tá? Essas regras da orelha é a mesma. A mesma coisa eu posso fazer para a diferença. Eu posso pegar A menos B está para A. Ó, A menos B está para A. E C, assim como C menos D está para C. Então, essa também é da orelha com o piercing. Ok? Antecedente menos consequente sobre o antecedente. 2 vezes. Por quê? Porque para essa, a primeira se torna essa. A segunda se torna essa. Gente, agora, peraí. Mas confuso? Não muito. Na hora que você for aplicar, que é o próximo passo, vocês vão entender melhor. Quero só ver se vocês conseguiram com fone de ouvido entender o que tem que fazer e com orelha. É uma maneira de gravar. Se você conseguir encontrar uma outra maneira de gravar isso, fica à vontade, tá? Mas ó, fone de ouvido. A mais C sobre B mais D. A menos C sobre B menos D. Essa é pequenininha, ó. Ela termina aqui, a fone de ouvido. A da orelha ela é mais longa, porque ela pega A mais B está para B. Assim como C mais D está para D. E aqui, ou A mais B está para A, assim como C mais D está para C. E na diferença, a mesma coisa, tá? Agora, vamos aplicar.
Vocês vão entender melhor, porque aqui eu estava falando só com letras, né? Mas lembrando que as letras representam números. Primeiro exemplo, olha aqui, ó. Aplicação das propriedades fone de ouvido e orelha. Gente, vocês não vão encontrar isso, tá? Não vai procurar que você não vai encontrar. Isso aqui é eu que inventei. Para facilitar a vida, vamos lá. Aqui, ó. Os números x, 10, y e 20 formam nessa ordem uma proporção. Então tem que ser nessa ordem. Se formam nessa ordem uma proporção, já escreve a proporção. Qual que é a proporção? X está para 10, assim como y está para 20. Essa é a proporção, tá? Aí continuando, sabe-se que x mais y é igual a 15. Olha esse detalhe. Sabe-se que x mais y é igual a 15. Quanto valem x e y? Então aqui é que entra a propriedade. X mais y é uma soma. Lembra que era soma e diferença? Onde está o x e onde está o y? O x está aqui e o y está aqui. Então se somou, foi fone de ouvido que aplicou. Entendeu? Ó, soma. Se soma em cima, tem que fazer a mesma coisa embaixo. Somar embaixo. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer, aplicando a propriedade, que x mais y está para, eu faço aqui embaixo, 10 mais 20. Porque tem que fazer a mesma coisa em cima e embaixo. Então, apliquei fone de ouvido nessa aqui, tá? Agora, o que é x mais y? Diz que x mais y vale 15. Então, aqui, ó, x mais y, assim como 15 está para, e aí aqui você faz a somatória. 10 mais 20, 30. Olhem que eu fiquei com uma razão completa, que é o que eu preciso para resolver as proporções. Só que eu ainda posso, analisando ela, simplificar. Simplificar por quanto? Por 15 mesmo, porque 15 e 30 pode ser por 15. E isso aqui vai me dar 15 dividido por 15, 1. E 30 dividido por 15, 2. Me deu 1 está para 2. 1 está para 2, ele recebe um nome especial. O que é esse 1 está para 2? Isso aqui, gente, chama constante de proporcionalidade. Eu descobri a constante de proporcionalidade. Ou seja, quando nós começamos proporcionalidade, que foi na aula passada, que a gente fez aqueles exercícios, todos não tinha que conhecer sempre uma das razões estar completa? Então eu tenho a constante aqui. E a constante de proporcionalidade, ela é representada pela letra K. K em proporcionalidade significa constante de proporcionalidade. Então, quando disser K vale tal, então você sabe que K é a constante. Constante se escreve com C, mas a representação é com K, tá? Gente, agora como que eu vou fazer para resolver? Muito simples. Eu vou voltar ao que eu tinha inicialmente. Inicialmente, eu só tinha isso aqui. Isso aqui foi dado pela orientação do enunciado. Mas o que nós sabemos é que x está para 10, assim como y está para 20. Então, eu vou repetir. X está para 10, assim como y está para 20, assim como eu pego a constante que foi 1 está para 2. E agora, vocês caíram naquela simples de aplicar o cálculo da propriedade fundamental das proporções, que é produto dos meios igual ao produto dos extremos, fazendo o x separado do y. Então, eu vou fazer primeiro x. X está para 10, assim como eu pego a constante. 1 está para 2. E calculo, aplicando a propriedade fundamental, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, eu faço 2 vezes x é igual a 10 vezes 1. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 1, 10. X é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5. Encontrei o valor de x. Então,
o detalhe é encontrar a constante de proporcionalidade, aplicando aquelas propriedades fone de ouvido ou orelhinha com brinco ou piercing. Vamos lá. Agora, y está para 20, assim como 1 está para 2, sempre iguala a constante. Aplica a propriedade fundamental, produto dos extremos. Então, 2 vezes y é igual a 20 vezes 1. 2y é igual a 20, y é igual a 20 dividido por 2 e y é igual a 10. Então, eu encontrei x e y, que era o que ele queria. Eu vou verificar com vocês para ver se isso realmente é verdadeiro ou não. O x é 5, coloca aqui, ó, 5. O y é 10, igual a 10. Agora aplica a propriedade, ó, x vezes 20, ou seja, 5 vezes 20, 5 vezes 2 são 10, vezes 20 são 100. E 10 vezes 10 também são 100. Então, realmente, o nosso cálculo está correto. Compreenderam? Simples, né? É que a explicação é mais complexa da propriedade do que a aplicação. Por isso que eu gosto de fazer esse comparativo do fone de ouvido e da orelhinha. Vamos lá. São dados dois números, próximo exemplo, tais que 2x mais 3y é igual a 20. Dois números. Quem são eles? X e y. Aqui, sabe-se que x, 14, y e 4 formam nessa ordem. Você não pode mudar a ordem. Uma proporção. Quanto valem os números x e y? Primeira coisa, monta as razões para formar a proporção. X está para 14, assim como y está para 4. Não muda a ordem. Agora, vamos analisar. O que nós conhecemos aqui, que nos foi informado aqui, é que 2x mais 3y valem 20. Só que eu não tenho 2x e eu não tenho 3y. Eu tenho x e y. Então, sabe aquela propriedade da adição que diz que se a gente multiplicar por um número, a gente modifica a questão? Lá na adição de sistemas? Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Eu não preciso de um 2 para o x, então multiplica por 2 onde tem x. Só que, se eu multipliquei por 2 o antecedente, obrigatoriamente eu tenho que mudar o consequente. Também multiplicando por 2, certo? O que eu quero é um 3 para o y. Então, cria esse 3 para o y. Fazendo o quê? Multiplica o y por 3 e multiplica o consequente também por 3. Pronto! Agora, quase pronto. Vamos ver. Então, isso, x está para 14, assim como y está para 4, assim como, agora você vai escrever elas transformadas. 2 vezes x, 2x está para 2 vezes 14, 28. Assim como 3 vezes y, 3y está para 3 vezes 4, 12. Agora você tem ela transformada. Você tem o 2 com o x, o 3 com o y. E você vai ver, eles estão aonde? Nos antecedentes. Então, aqui também foi aplicada fone de ouvido. E é uma soma. Então, vai somar em cima, vai fazer a mesma coisa embaixo, fone de ouvido. Fone de ouvido é bastante usado, tá? Assim como, aí você vai fazer exatamente o que diz aqui, ó. 2x mais 3y está para 28 mais 12. Assim como o 2x mais 3y, nós sabemos que ele vale 20. Então, aqui, ó, onde nós temos 2x mais 3y, a gente vai dizer que ele vale 20, ó. 2x mais 3y. Então, o meu antecedente aqui vai ser 20. Está para... E aqui você tem que fazer a soma. 28 mais 12. 2 mais 8 são 10, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 1 subiu 4. Então, 40.
Aqui dá para simplificar e ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Gente, novamente deu 1/2, mas é uma coincidência, tá? Não é que sempre vai dar 1/2, não. Deu 1/2, não. 1 está para 2, porque é uma razão. 1 está para 2. E isso é a minha constante de proporcionalidade, tá? K, que é a mesma coisa que constante de proporcionalidade. Tá pronto? Não, isso foi só para começar. Então, você vai voltar na inicial, que é x está para 14, assim como y está para 4, assim como, pega a constante, 1 está para 2. E agora, calcula. X está para 14, assim como, pega a constante, 1 está para 2. Vai fazer cada um deles separados. Multiplica extremos, x vezes 2, ou 2 vezes x, e 14 vezes 1. 2 vezes x dá 2x, 14 vezes 1, 14. X igual a 14, dividido por 2, x igual a 7. Chegamos ao x. E agora, vamos calcular o y. Pega y está para 4, assim como 1 está para 2. Aplica a propriedade fundamental, meios, né, produto dos meios, e produto dos extremos. Eu prefiro começar com a letra, então eu vou pegar o y. Y vezes 2, ou 2 vezes y, é igual a 4 vezes 1. 2y é igual a 4, y é igual a 4 dividido por 2, y é igual a 2. Encontramos para x7 e para y2. Quer ter certeza que está correto? Vai lá, no x põe o 7, porque ele vale 7, e no y põe o 2. E aplica a propriedade fundamental, ó. 7 vezes 4, 28. Vou pôr aqui, ó, 28. E 14 vezes 2. Quanto é 14 vezes 2? 28. Então, tenha certeza que está correto o valor das suas incógnitas x e y. Entenderam? Então, gente, é isso. Fone de ouvido e orelha. Dá mais uma olhadinha nas propriedades, aplique e faça as atividades que eu solicitei, ok? Obrigada, até a próxima aula.